Fase 3. Item 3.3. Movimentos de condução para solfejo. Os movimentos de condução que iremos ensinar a partir de agora serão utilizados não só no solfejo, mas também na leitura métrica e leitura rítmica em todos os exercícios. Portanto, a partir de agora, o candidato deve sempre utilizar esses novos movimentos de mão e deixar de utilizar os movimentos de pulsação com batidas como foi ensinado na página 23 do MSA no item 2.6. Estes novos movimentos devem ser feitos com a mão direita pelos candidatos destros. Já os candidatos canhotos podem escolher se querem utilizar a mão direita ou a mão esquerda. Essa é uma escolha do candidato e não deve ser imposta pelo instrutor. Hoje em dia, no mundo todo já se aceita que tanto o solfejo como a regência, realizados por pessoas canhotas, possam ser feitos utilizando-se a mão esquerda. Então, o candidato canhoto é livre para escolher. Porém, a partir do momento em que fizer a escolha, deve utilizar a mão escolhida durante todo o aprendizado do MSA. Antes de aprender os movimentos de condução, você precisa ter em mente dois conceitos muito importantes. O primeiro é o que chamamos de janela de movimento. Imagine um quadrado que se estende da sua linha da cintura até a altura dos seus olhos e que a largura seja igual à altura. É dentro desse espaço que você fará os movimentos de condução. Os movimentos serão feitos mantendo-se o cotovelo imóvel, movimentando-se apenas o antebraço e mão de forma firme, como já aprendemos no item 2.6. Esses movimentos não devem ser muito pequenos a ponto de dificultar o entendimento do movimento pelo instrutor. E também não podem passar dos limites da janela de movimento. Veja alguns exemplos de movimentos feitos dentro dessa janela imaginária. Não se preocupe neste momento a forma do movimento. Isso vamos mostrar no próximo vídeo com detalhes. O que você deve visualizar neste momento são os limites em que os movimentos são realizados dentro da janela de movimento. Veja agora um exemplo incorreto de um movimento muito amplo e perceba que não só ele passa da janela de movimento, como também movimenta o cotovelo de forma incorreta. Outro conceito essencial para a realização correta dos movimentos é a chamada mesa invisível. Você se lembra que, nos exercícios de pulsação, você batia a mão ou um lápis sobre a perna ou sobre uma superfície? Isso fazia com que você soubesse exatamente onde acontecia o início do tempo ou da pulsação. Como agora você fará apenas o primeiro movimento batendo na perna, na mesa ou no banco e os demais movimentos serão feitos no ar, sem bater fisicamente em nada, você deve imaginar que esses movimentos estão tocando uma superfície invisível para mostrar com precisão o final de uma batida e o início da outra. Veja neste vídeo alguns exemplos de batida no ar.
Percebeu que o pulso permanece firme? Que a mão fica firme juntamente com o antebraço? E que bate como se estivesse tocando numa mesa invisível? Se o movimento não for preciso, como essa batida rápida demonstrada, fica muito difícil definir o início ou o final da batida ou do movimento. Veja neste vídeo um exemplo incorreto de batida no ar. Percebe que não está claro onde termina uma batida e onde começa a outra? Perceba também que a mão se movimenta sem firmeza, o que dificulta o entendimento da precisão do movimento. Por esse motivo, tenha sempre em mente que os movimentos de condução devem ser feitos dentro da janela de movimento e também como que se estivessem batendo sobre uma mesa invisível. Mas antes de irmos para o ensino efetivo dos movimentos de condução, é essencial que o candidato mantenha a pulsação interna, principalmente quando estiver tocando o seu instrumento. Para isso, é recomendado que o candidato realize a pulsação com o pé, inclusive quando estiver utilizando o metrônomo, para que haja a manutenção precisa da velocidade dessa pulsação. E como devemos marcar essa pulsação com o pé? Movimentando levemente os dedos dos pés dentro do sapato, e nunca a planta do pé inteira ou movimentando o calcanhar. Veja neste vídeo o movimento incorreto utilizando a planta do pé. Veja agora neste vídeo o movimento incorreto utilizando o calcanhar. Os movimentos com o pé não devem ser ouvidos ou percebidos pelos outros músicos. São feitos apenas para que você tenha a sensação da pulsação para você. Por esse motivo, nunca bata o pé na madeira do banco da frente quando estiver tocando. A forma correta de realizar o movimento de pulsação no pé é mexendo apenas os dedos dentro do sapato. Utilize sempre esse movimento quando estiver tocando. Isso lhe ajudará a ter uma boa manutenção da pulsação em qualquer situação.